Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Meu nome é Thaís Gomes. Venho trazendo mais um conteúdo de moda, né? Esse conteúdo sobre São Paulo Fashion Week de número 60. E agora eu vou fechar minha conclusão, né? Sobre os desfiles pra gente começar agora a falar dos estilistas individualmente, que eu acho que é muito importante. Eu acho que o que vai me trazer mais um foco, né? Nesse São Paulo, né, Fashion Week, que é o que eu tô esperando fechar o desfile inteiro do número 60, para mim conseguir fazer os vídeos separados dos estilistas, que eu acho que vai trazer muito mais detalhe, né, e foco para mim também, que estou estudando moda. Enfim, vamos lá. A gente vai falar agora do apartamento 03. O que acontece? O apartamento 03, ele trouxe um conceito muito fechado, né, quando a gente fala de São Paulo Fashion Week. E por que eu falo que é um conceito fechado? Porque é aquele conceito onde o estilista, ele trabalha um tema só nas roupas inteiras, né? São roupas assim, eu vou falar sobre isso porque eu quero falar inclusive, em particular, de um estilista, né? Que são os últimos, que eu achei muito interessante o estilo dele. Enfim, mas depois eu falo da outra marca. Agora eu vou focar no apartamento 03. O que acontece? O apartamento 03, ele trouxe um estilo muito fechado, né? Eu diria que um estilo assim, onde ele pegou um conteúdo e ele fez todas as peças, né? Ele fez o seu catálogo de roupas em um conteúdo só. E eu achei isso muito interessante, né? Porque, querendo ou não, a maioria dos estilistas fazem isso, né? Eu acho que fica até mais fácil a interpretação da gente para entender o que o estilista ele tá trazendo de novo, né? Qual é a sua nova paleta de ideias, né? De vestuários, né? Qual a sua nova paleta de moda, qual é a sua nova paleta de interpretação. E, querendo ou não, o São Paulo Fashion Week, se ele tem uma coisa que é muito importante, né? É quando o estilista ele expressa muito a sua criatividade e traz a sua palheta, né? O que ele vai focar ali no tema. O apartamento 03, ele trouxe, a paleta dele foi muito específica e foi bem fechada, né? Ele trouxe o uso de cartolas, né? Ele trouxe o uso também de bengalas, ele colocou muitos acessórios, né? A utilização dos acessórios é muito importante, né? Na complementação da roupa, né? E o que acontece? Por mais que o desfile do apartamento 03 tenha voltado para um público masculino e feminino, no meu conceito, eu senti que foi um desfile um pouco mais fechado, uma energia um pouco mais fechada para o público masculino, né? São roupas um pouco mais masculinas, roupas mais abstratas, fechou assim um conceito um pouco mais, roupas um pouco mais escuras, né? Detalhes, né? Que a gente sente assim nas roupas que são um pouco fechadas, mais para o público masculino, mas isso não significa que não teve a influência, a apresentação do público masculino. Vestidos muito lindos, né? Ele utilizou vestidos lindos, ele utilizou vestidos maravilhosos, né? Teve bastante detalhe nas peças e eu achei isso muito interessante. Então a gente começa, né, com o apartamento 03, trazendo um desfile fechado, com um tema e um foco fechado, né? E nesse tema e nesse foco ele traz o que ele quer mostrar de conteúdo, com cortes também muito legais, muito bacana, muito expressivo também, né? Que querendo ou não, quando a gente trata de arte, os cortes eles precisam ser expressivos, né? Junto com o conteúdo. E ele conseguiu trazer essa originalidade muito presente às peças. Enfim, depois do apartamento 03, a gente vem com o Lino Vila Aventura. E o que acontece? Por que eu comecei falando no conceito fechado do apartamento 03 pro Lino Vila Aventura? Porque o Lino Vila Aventura, quando eu vi o desfile dele, o que a gente tem de interpretação? Que primeiro ele começa com roupas puxadas um pouco mais pro retalho, né? Então ele traz um tema de retalhos em si. Ele não focou em tema específico, né? Não é assim, eu vou falar sobre isso, eu vou trazer uma tal representatividade nisso, e é esse conceito que eu vou trazer. Não, o Lino Vila Aventura, ele começou com retalhos e ele terminou com roupas super leves, com tons super diferentes do inicial, ou seja, ele trocou a palheta durante o desfile. E isso é muito interessante, porque ele não trouxe um conceito único e fixo. Ele trocou de conceito enquanto ele estava trazendo o desfile, né? Foi um desfile trazido tanto para o público masculino quanto para o público feminino. Eu senti uma energia mista, né, para os dois públicos. Eu senti que ele teve uma entrega muito especial, principalmente nas roupas as voaçantes, né? Eu acho que cada modelo que apresentou na passarela, quando eles chegaram lá na frente, eles fizeram uma pose específica. E isso dá um embasamento e um foco muito detalhado, né? Quando os espectadores vão ver a peça do estilista. Isso dá um foco a mais na roupa, né? Porque eu acho que, querendo ou não, eu já tinha falado isso num vídeo meu,
que se tem uma coisa que eu detesto em desfiles de modas é quando eles estão fazendo desfile e o modelo simplesmente, né, só porque a sandália não está num caimento perfeito, tira a sandália do pé, né? E a gente sabe que tem eu acho que eu vi, foi semana passada, um documentário onde a Gisele Bündchen mesmo, ela desfilou com um caco de vidro na sandália, né? E ela foi até o final do desfile. Então eu acho que é completamente desnecessário. Só porque a sandália não está no caimento bacana, o modelo vai lá e tira do pé. Então eu não gostei muito, né? Eu não gosto muito quando os modelos eles trazem um foco desnecessário e eles tiram um pouco de brilho à peça. E nesse do Vila Aventura foi diferente, né? Cada modelo trouxe um brilho único à peça, né? Além das peças, cada uma das peças trazido um desfile diferente, né? Um tema diferente. Cada peça, os estilistas, né? Lá na frente eles tiraram as sandálias, né? Uns tiraram, quer dizer, eles fizeram pose, né? Não tiraram a sandália, né? Eu acho isso horrível, né? Eu acho até que os estilistas eles têm que fazer mais assim. Eles fazem treinamento, né? Eles treinam os modelos antes de entrar na passarela, mas querendo ou não, tem esse desfoque, né? Eu acho isso desnecessário. Mas enfim, voltando ao conteúdo, foi cada peça, do Vila Aventura, cada peça contou uma história, isso é muito importante, né? Quando as peças elas contam uma história, ficou incrível o desfile, não foi um conteúdo fechado como do Apartamento 03, onde trouxe um tema específico, onde ele se baseou nesse tema, né? E o do Apartamento 03, eu esqueci de falar, né? Quando se trata de um conceito mais artístico, eu achei super interessante, né? Porque, querendo ou não, ele trouxe uma representatividade e ele trouxe uma originalidade, né? Eu gosto bastante disso, né? Quando o estilista, ele foge daquela coisa meio boutique, né? Porque, querendo ou não, quando a gente vai fazer uns desfiles no São Paulo Fashion Week, a última coisa que a gente quer ver é um desfile voltado a boutiques, né? Eu acho isso horrível, né? Porque, querendo ou não são roupas que você tem que achar na esquina, né? Se você tem, uma responsabilidade em trazer o do melhor conteúdo, ele tem que ser o do melhor conteúdo. Enfim, depois disso, a gente vem, né, falando dessa coisa, por isso que eu também quis falar desse conceito do Apartamento 03. Por quê? Meninas, a gente vem falando agora do Martins. O que acontece no desfile do Martins? O Martins, quando ele trouxe o desfile dele no São Paulo Fashion Week, foi completamente abstrato. Para você entender o desfile do Martins, você tem que ter muito aprofundamento no quesito moda, né? E no quesito arte, porque ele trouxe um conteúdo completamente diferente, né? Ele trouxe um conteúdo diferente do que você vê nas ruas, diferente, até mesmo diferente dos outros estilistas, né? Que alguns trazem uma representatividade, outros trazem um estilo próprio, né? Eles trazem o próprio estilo, eles tacam o próprio estilo na peça. E o Martins, ele foi um conceito muito abstrato, muito interpretativo e muito fechado, sabe? Foi um dos desfiles do São Paulo Fashion Week mais, assim, interpretativo que você vai ver, sabe? Querendo ou não, até mesmo o desfile foi em silêncio, né? Começou com a palavra silêncio. Ou seja, foi um desfile assim, aquelas roupas que você só vê em capa de revista, né? E quando você posa com capa de revista, geralmente você tem que vir com um texto embaixo, né? Um texto e um embasamento filosófico, né? Porque, querendo ou não, o conceito do Martins, ele trouxe uma pegada de uma filosofia bem profunda, né? E eu senti, foi bem vívido isso, né? Bem profundo, bem artístico. Eu achei super interessante o desfile do Martins. Eu aconselho muito vocês a verem o desfile, né? Porque foi bem interessante. E para fechar, a gente tem o do Amir Slama, que foge completamente dos três conceitos, né? O Amir Slama, ele já vem com o conceito praiano, né? Para quem virou esse ano, 2026, ia amar as roupas do Amir, né? Porque, querendo ou não, o Amir, ele trouxe roupas praianas, ele trouxe biquínis, ele trouxe babados, ele trouxe muita cor, né? Muita vivacidade, ele trouxe aquela coisa tropical bem marcante, né? Eu acho que a mulher tropical, ela estava muito presente no desfile dele, muito mais presente do que dos outros estilistas, né? Que trouxeram também biquínis, maiôs. Por que eu falo isso? Porque, querendo ou não, fugiu um pouco do Brasil. Eu não senti só uma pegada São Paulina ou Rio de Janeiro, né? Eu acho que ele abraçou a mulher tropical num todo, né? Não foi só num continente ou num estado, né? Foi num todo.
E foi bem interessante, né, essa troca de palhetas, né, que ele trouxe muita cor, né, ele trouxe muitas estampas também. Então, assim, a gente tem, assim, quando a gente trata de uma moda verão, né, que foi o que ele quis mais trazer, assim, deixar bem explícito, quando a gente fala de moda verão, foi de um jeito bem expressivo, né, então, assim, não tem muita não tem muita, eu diria que, assim, não tem muito aquela coisa, sabe, artística, né? Quando os desfiles são mais soltos, né? A gente não precisa de uma interpretação tão profunda, a gente só precisa mesmo de gosto pessoal, né? Então, assim, foram os 4 últimos desfiles do São Paulo Fashion Week incríveis, não deixou nada a desejar, né? Muito pelo contrário, deixou a gente, assim, até mais esperançoso, né? Sobre o próximo São Paulo Fashion Week. Porque querendo ou não, é muito incrível, né, quando a gente vê esses desfiles. Eu amo ver os desfiles do São Paulo Fashion Week. E trouxe muita arte, né, é um show, né, é um show. Não, é um show de se vestir também, né, de trazer a personalidade da pessoa em um foco. Vocês vão perdoar, mas tem um cachorro passando aqui embaixo, que eu tô na casa da minha mãe, então tem um cachorro aqui, estão passando com um cachorro embaixo. Mas enfim, eu vou terminar esse desfile agora, eu fecho esse desfile do São Paulo Fashion Week, e os próximos conteúdos que eu quero trazer são conteúdos falando sobre cada estilista em si, né? Eu tô muito ansiosa para fazer esse conteúdo separado sobre cada estilista, porque, querendo ou não, eu quero falar um pouco mais do detalhe das peças, né? E das roupas também. Eu não quero só trazer um conceito artístico, eu quero falar das peças em geral, né? Dos cortes e do corte do artista, né? E os vídeos vão ser separados. Eu acho muito importante, né? Para quem estuda moda, entender o que o artista nos cortes, né? E cada corte separado traz arte, gente. O final vai fechar com um cachorro. Enfim, se inscrevam no canal e fiquem atentos para mais conteúdos.